Vocês conhecem uma cidade que está em chamas há mais de 50 anos? E a cidade de Fordlândia, que está abandonada aqui no Brasil? Existe também uma cidade que foi construída na China e teve um fim não tão legal. No vídeo de hoje, vocês vão ver 10 cidades que foram abandonadas para sempre. Então, bora pra lista! São João Marcos. São João Marcos era uma cidade potente na produção do café e ficava situada às margens da principal via de ligação do Brasil colônia, o que facilitava a vida de diversos nobres que passavam por ali. Dom Pedro I, por exemplo, em 1889, com a instauração da República, a cidade perdeu completamente a sua força e a maioria de seus habitantes acabaram se mudando na década de 30 e restaram apenas cerca de 4.500 moradores na época. No ano de 1938 foi tombada como patrimônio histórico, mas 2 anos depois foi destombada, pois construíram no lugar uma represa. Mais tarde, o lugar foi completamente abandonado, visto que acabou sendo inundado e as casas foram destruídas. Temos a ilha de Hashima, no Japão, também conhecida como Gunkanjima. Inicialmente, em 1887, o local era a residência de pessoas que trabalhavam em minas de carvão submarinas, incluindo um clube, cinema, piscinas, jardins da cobertura e lojas. Como o interesse pela ilha cresceu por causa de sua história e arquitetura impressionante, A Shiodozan, na província de Tochigi, foi uma importante cidade mineira de onde era extraído cobre durante quase 400 anos. Quando estava no auge, as minas de Shiodozan forneciam mais de 1/3 de toda a oferta de cobre do Japão, porém, acabou sendo desativada por causa dos danos ambientais causados pelo envenenamento por ácido sulfúrico, que matou toda a vegetação ao redor. Há mais de 40 anos, a cidade chegou a ter 39.000 habitantes, mas depois que a fábrica foi fechada, a cidade foi sendo abandonada aos poucos. Hoje, restaram apenas as instalações da fábrica, a estação de trem, um templo, uma escola e um pequeno prédio de apartamentos de madeira que dizem ser assombrado. Ilha de Ross, Oceano Índico. A ilha de Ross foi ocupada pelos ingleses durante o século XIX e servia como uma colônia penal. Os indianos que eram enviados para lá tinham como tarefa abrir vastas áreas florestais. O local foi abandonado em 1942 por conta do medo da invasão por parte de tropas japonesas, bem como a incidência de enfermidades transmitidas pela água. Hoje em dia, as construções da época permanecem abandonadas. Sem perturbações humanas, as raízes das árvores foram capazes de crescer em torno dos prédios remanescentes e recuperar suas terras. As plantas envolvem cada centímetro das estruturas, crescendo em formas de tirar o fôlego em torno do que eram as casas dos habitantes da ilha. Nossa última cidade é assustadora, uma verdadeira cidade abandonada, chamada Airão Velho. Airão Velho foi fundada por missionários portugueses nas margens do Rio Negro, no Amazonas. No século XVIII, o local era estratégico, porque as fronteiras entre a América Portuguesa e as colônias espanholas ainda não tinham sido fixadas. Airão Velho se tornou uma das vilas mais importantes da região, quando os aliados encontravam sua maior fonte de borracha para a fabricação de pneus e materiais cirúrgicos no látex da Amazônia. Durante o ciclo da borracha, a cidade chegou a ter uma dezena de casas aviadoras, que eram estabelecimentos comerciais que se constituíram para abastecer os seringais.
Assim como a maioria das cidades abandonadas, Airão Velho começou a ser esquecida quando os recursos naturais começaram a se esgotar. A cidade foi abandonada na década de 50 e a população se mudou para perto de Manaus e fundou a cidade de Airão Novo. A partir de 1985, a Marinha Brasileira começou a usar a cidade abandonada como alvo para treino de tiros de seus navios, até o ano de 2005, quando a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas apenas em 2010, técnicos do IPHAN começaram a levantar dados do local. Em 2005, cerca de 7 famílias retornaram ao local, fazendo suas casas em volta das ruínas e auxiliando na condução dos turistas que visitavam o antigo vilarejo. No entanto, atualmente, apenas uma pessoa mora no local, um japonês que chegou ao Brasil há mais de 50 anos. Ele conta que chegou a Airão Velho em 2001, quando a cidade já estava abandonada há quase 70 anos. Foram os amigos que ajudaram a avançar o mato, que já havia tomado a cidade, e ajudá-lo a fincar moradia. Todo mundo me conhece em Nakayama. Está no tal de Fukuoka, no sul do Japão, né? Tem 62. Eu cheguei aqui criança, né? Mais de meio século eu estou aqui no Brasil, né? Justamente quando eu cheguei aqui, 2001, completamente abandonado. Hoje ele recebe turistas, mas recusa-se a cobrar a entrada. Em troca, recebe comida e doação dos visitantes.